As long as you're cool, right here is where you wanna be. As long as you're cool, right here is where you wanna be. Olá, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho do que foi vivido ao longo do nosso projeto Química e suas facetas, ler, conhecer e aplicar. Um projeto desenvolvido ao longo do ano de 2015 com todos os alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Santo Agostinho, Unidade Belo Horizonte. O objetivo geral do projeto é promover a interdisciplinariedade no desenvolvimento de diversos conteúdos das disciplinas da primeira série do ensino médio, aplicados à criação de um rótulo, de uma embalagem, de um sabonete glicerinado e também do seu anúncio publicitário. Além dos objetivos específicos de cada disciplina, o projeto ele tem como objetivo específico favorecer o intercâmbio de ideias que promovam conscientização ambiental, incentivar o desejo de aprender, o gosto pela pesquisa e o apreço pelo conhecimento, divulgar o conhecimento de forma criativa, partilhar saberes e responsabilidades num trabalho de equipe, compartilhar conhecimentos atitudinais, procedimentais e conceituais adquiridos pelos estudantes, contribuir com o desenvolvimento de competências relacionadas à oralidade, ampliar os conhecimentos sobre empreendedorismo e cosméticos. O ensino de química contempla as diversas relações entre propriedades, constituição e transformação dos materiais. Mas até que ponto os nossos estudantes conseguem conectar os conhecimentos com a sua realidade? Até que ponto os nossos estudantes conseguem perceber que a segmentação no conhecimento dos conteúdos é apenas um recurso didático? A necessidade de contextualização para proporcionar uma compreensão maior dos conceitos químicos, bem como o desenvolvimento de habilidades e competências para que o aluno possa tomar decisões conscientes, constitui os elementos fundamentais das novas diretrizes curriculares nacionais. Brasil, pensando nisso, a interdisciplinaridade na educação visa buscar os fragmentos do conteúdo, conectando-os com o mundo real. Por exemplo, no nosso cotidiano, nós lidamos com materiais o tempo todo, mas será que a gente consegue refletir sobre o uso, sobre o descarte? Conseguimos trabalhar sempre pensando qual o conhecimento científico que está por trás daquele aparato tecnológico? Este projeto visa isso, promover essa discussão, relacionar bem o real com o do concreto. Ensinar química nessa escola é muito mais do que ensinar fórmulas, nomes, leis, equações. É trazer para o cotidiano do aluno os fenômenos, de modo que ele possa traduzir o conhecimento adquirido em uma dimensão social, pessoal, ambiental, estética, política e econômica. Ao longo dos anos, temos desenvolvido vários projetos interdisciplinares, principalmente entre as disciplinas Química e Português. Ao longo do ano de 2015, resolvemos ampliar esse projeto, trazendo as contribuições de outras disciplinas, tais como a matemática, a biologia, artes e também a geografia. As ideias sobre o projeto foram pensadas em 2014, mas somente em 2015 elas foram organizadas em forma de documento que foram passados também para os alunos. Para fomentar o projeto, foram realizadas diversas pesquisas, buscando um embasamento teórico-prático de mais de 80 formulações de tintas e de sabonetes glicerinados. Toda a pesquisa foi disponibilizada via Edmodo, que é uma plataforma de mídia
né, uma plataforma virtual que permite uma boa integração entre aluno e professor via internet. Além do Edmodo, também foram utilizados formulários do Google para fazer o cadastramento das formulações, né, das tintas, dos sabonetes e também dos resultados das análises físico-químicas dos sabonetes e das tintas. O Google Forms tem a vantagem de ser rápido, dinâmico, podendo então dar um feedback ao aluno de forma mais rápida. Na execução do trabalho, fez-se necessário pesquisas por parte dos alunos e os formulários foram necessários, porque a partir deles, dados, pesquisas, leituras foram apresentados pelos alunos. Todos os formulários preenchidos compuseram o portfólio. Bom, a nossa contribuição lá no Laboratório de Biologia com o projeto interdisciplinar surgiu a partir de uma dúvida de um aluno, de um grupo de alunos que ficou intrigado com a presença de bolor em uma das tintas deles. A partir dessa ideia, dessa curiosidade, que eu acho que é o interessante do trabalho, a gente propôs para eles testar a presença de micro-organismos. Então levamos para o laboratório durante a minha aula e a gente fez meios de cultura para crescimento microbiano e colocamos várias tintas que eram possíveis de ter micro-organismos para testar a presença deles nas tintas. Nessa metodologia a gente espalhou as tintas no meio de cultura e esperamos durante 48 horas para ver o resultado. Bom, após 48 horas a gente verificou que algumas tintas tinham realmente crescimento microbiano nelas. Provavelmente algumas originárias de substâncias vegetais. Isso é comum, né? E isso fez com que os alunos tivessem uma certa aversão àquela tinta por causa da presença do micro-organismo. Eu mostrei para eles que isso é comum e a gente percebeu que algumas outras tintas que a gente esperaria encontrar micro-organismo não encontramos. Que pode ser um resultado que a gente pode questionar porque a metodologia que a gente usou, o momento que a gente fez, o tempo que a gente estava, isso tudo pode ter levado ou não o micro-organismo a crescer. Bom, a partir dos nossos resultados, a gente percebe que abre-se um leque de hipóteses que a gente pode testar no futuro. Uma que eu sugeri para o projeto é que a gente verifique o quanto que o sabonete pode ser bactericida ou microbicida. Então a gente testaria a presença de bactérias na pele, presença de bactérias normais na pele, o quanto que o sabonete mataria de micro-organismos presentes na nossa pele, para a gente saber se esse sabonete vai ser saudável ou não ser utilizado na pele das pessoas, né? Isso é um trabalho futuro que a gente pode vir a fazer mais tarde. Durante as aulas de geografia, os alunos da primeira série trabalharam com textos que pudessem embasar a elaboração das embalagens dos sabonetes. Então, os textos tratavam sobre temas mais ecológicos de uma produção mais sustentável. A primeiro momento, foi distribuído os textos diferentes para diferentes grupos, diferentes textos também. Esses grupos puderam ter, na primeira aula, uma leitura sobre esses textos e, numa aula posterior, trocar então essas informações, exercitando a oralidade, apresentando os textos e o que cada texto tinha a dizer, a relatar sobre determinadas embalagens sustentáveis. Depois, numa terceira aula, então, já que estava embasado a respeito disso, eles puderam elaborar as embalagens, fazer um esboço dessas embalagens e utilizar principalmente do conceito de escala, que é muito trabalhado em geografia, para poder perceber sobre o tamanho, né, e a proporção dessa representação. Então, uma coisa é o esboço que vai ser representado e depois a embalagem pronta. Então, dentro desse processo, a terceira aula e mais uma outra aula no final, para algumas turmas, foi fechar de fato como que seria essa embalagem desse ponto de vista, possibilitando ao aluno compreender, então, que é todo um processo, desde o início da do pensamento desse produto até a finalização do produto. E aí inclui também a questão da embalagem em torno dessa temática toda. O projeto foi muito útil para as aulas de português, porque, por meio dele, podemos estudar um pouco mais sobre o gênero anúncio. Foi dada a oportunidade aos alunos de conhecerem mais sobre o gênero, características e, assim, elaborar um anúncio que fosse coerente com o produto elaborado por cada grupo. O encerramento do projeto se deu em 3 momentos bem distintos. Do
Num primeiro momento, os alunos simularam uma feira empreendedora em que eles puderam expor o sabonete já embalado e com portfólio. Num segundo momento, houve um café em que os meninos puderam dar a uma pessoa escolhida com carinho o sabonete. No terceiro momento, ocorreu uma mesa redonda com a presença de Elizabeth Eliazar, que é a gestora pedagógica do Colégio Santo Agostinho, como também uma dermatologista, uma farmacêutica, profissionais do SEBRAE e do CDL e uma empreendedora na área do sabonete. A avaliação do projeto ocorreu por meio de fichas preenchidas tanto pela professora quanto pelos estudantes. Também utilizamos recursos computacionais para fazer o levantamento das opiniões dos estudantes. Constatamos que a maioria das formulações precisou de intervenções. Numa primeira versão, havia muito erro de conversão de unidade, ingredientes em quantidades equivocadas. Muitos atrasos durante as aulas ocorreram principalmente por causa da dificuldade na interpretação dos enunciados. Ao contrário do que aconteceu com os sabonetes, o índice de satisfação com as tintas foi menor. Os alunos perceberam na prática que a falta de agentes conservadores e agentes fixantes levou a um resultado ruim. A tinta não ficou com aquela aparência que eles desejavam, não ficou com a tonalidade adequada e ainda também surgiram alguns fungos. As produções textuais, num primeiro momento, apresentaram inadequações de gênero. Os meninos não sabiam como fazer nem a introdução e nem a conclusão. Por isso, houve a intervenção da minha parte para que os alunos pudessem, por exemplo, na introdução, demonstrar como é que seria a etapa do trabalho e, na conclusão, dizer o que eles sentiram com este projeto e também como que a química teve uma nova visão diferente do que eles tinham sempre em sala de aula. Ao analisar a primeira versão dos anúncios, percebi algumas dificuldades dos alunos em relação ao gênero. Por isso, foi necessário refazermos os anúncios para que eles pudessem se adequar ao gênero, considerando tipos de frases, cores e imagens coerentes com o produto anunciado. Após várias intervenções, percebi que os anúncios ficaram mais adequados, significativos, atendendo à proposta do projeto e do produto. Percebi durante a apresentação do trabalho que os alunos tiveram muita vontade em utilizar de ferramentas matemáticas para a confecção de painéis e do portfólio, mostrando a confecção dos preços do custo do material envolvido na construção do sabonete. Esse trabalho foi desenvolvido através da construção de gráficos que mostraram a participação de cada um dos ingredientes no custo total do sabonete. Ficou evidente, por meio da construção da nuvem de palavras, que os nossos estudantes consideraram um projeto inovador, envolvendo criatividade, envolvendo um trabalho de equipe, resgatando os seus verdadeiros talentos. O projeto revelou-se uma grande oportunidade para desenvolver o raciocínio crítico e favorecer as habilidades dos nossos estudantes de interpretar os fatos, os dados, trabalhar com a comunicação. Na nossa comunidade escolar, nós ainda precisamos vencer o temor de que a interdisciplinaridade no desenvolvimento do currículo escolar remete ao abandono das disciplinas. Nós precisamos aprender a flexibilizar tanto os conteúdos quanto os currículos, promovendo meios para que os professores consigam articular, criar articulações, criar aproximações, tudo com um objetivo bem claro, definido. Mesmo diante de diversas dificuldades, o projeto Química e suas facetas, Ler, Conhecer e Aplicar, constituiu uma grande oportunidade para ter as facetas da química e de outras disciplinas reveladas. Tal como mencionado anteriormente, a química é a ciência que trabalha com as propriedades, constituição e transformação dos materiais.
no projeto, o nosso melhor material foi o ser humano. Perceber as suas características individuais e coletivas, descobrir os seus talentos e limitações foi desafiador. Também foi enriquecedor conseguir perceber que os nossos jovens dão conta de partilhar saberes, dão conta de ter uma postura crítica e mais responsável na sociedade em que eles vivem. Com certeza, não falta motivação para poder empreender tempo na execução, na pesquisa, quando a gente vê nos nossos estudantes aquele brilho no olhar, diante daquilo que ele vê, diante daquilo que ele faz, diante daquilo que ele compreende.